pessoal, chegando aqui com últimas da dupla nesta quarta-feira, dia de rodada no Campeonato Gaúcho e muita coisa pra gente trazer aqui. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fischborn e de segunda a sexta eu venho aqui no canal do Esporte trazendo as principais informações do dia na dupla Grenal. Pelo menos eu tento de segunda a sexta, né? Vocês devem ter notado que nos últimos dias aí não entrou todos os dias o últimas da dupla, mas tá tudo certo. A gente vai se entender aqui no canal do Esporte. Vocês podem deixar um comentário aqui, mandar um recado pra mim, aqui pra nossa galera da equipe do Esporte da Band. Combinado? Hoje nós vamos começar falando do Grêmio, porque o Grêmio entra em campo primeiro, 8h30 da noite, contra a equipe do Aimoré, o Grêmio que é líder no Campeonato Gaúcho, 10 pontos na liderança, pelo menos provisória, do Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio entra em campo contra o Aimoré e vai utilizar um time reserva. O Grêmio que ainda está trabalhando na pré-temporada deve encerrar esse período de pré-temporada no domingo contra o Juventude. Hoje entra em campo contra o Aimoré. Eu tenho aqui uma provável escalação do Grêmio, com o Breno, que deve ganhar aí uma sequência, deve atuar também domingo contra o Juventude. O Grêmio que tem essa ideia de ir revezando os goleiros, né? Até porque se for para negociar algum, é bom os dois terem vitrines. O Grêmio entende que são dois jogadores que têm um mesmo nível técnico e por isso vai ter esse revezamento. Não sei se é bem essa palavra que o Grêmio quer utilizar, mas é isso que a gente vai falar. Breno, Lucas, Cauã, Rodrigues e Gustavo Marins, ou então o Bruno Alves, e Nicolas. Fernando Henrique, Vidia Sante, Gabriel Silva, Benítez e Rildo. E aí na frente, Diego Churin ou então Elias. Se eu pudesse apostar em um deles, eu diria que entrava em campo o Churin. E aí o Elias seria o reserva, porque o Elias está voltando de um período afastado com Covid e tudo mais. Mas esse é o provável time, a provável escalação do Grêmio para hoje à noite contra o Aimoré. O Grêmio que tem uma negociação em andamento para a saída do Guilherme Guedes. O Denis Abraão falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Guarani de Bagé que o Guilherme Guedes havia recebido algumas sondagens por alguns clubes, mas que ele ia conversar com o jogador para ver qual o melhor destino para o atleta, o que seria melhor para ele, o que seria melhor para o Grêmio, e aí ia fazer essa definição e o Grêmio está encaminhando o jogador por empréstimo para a Chapecoense. Ele deve ficar até o final da temporada e o Grêmio vai bancar os salários do jogador até o fim do contrato de empréstimo com a Chapecoense. Nós temos também a situação do Campas, que levou uma pancada no jogo contra o Guarani de Bagé e saiu sentindo muitas dores. Ele não preocupa, ele não tem nenhuma lesão grave, ele deve ficar de fora por cerca de 10 dias, mas aí fazendo trabalho de reforço muscular, de fisioterapia, e aí voltar normalmente aos treinos. Ele não preocupa, não tem nenhuma lesão grave. Vamos trocar de lado, vamos agora trazer o Internacional, destacarmos o Colorado, que entra em campo também hoje, 1 horinha de diferença do Grêmio, 9h30, jogo contra o Novo Hamburgo. Lembrando vocês, tá? A gente vai transmitir os dois jogos, vamos ter jornada esportiva na rádio, FM 94.9 e também aqui no YouTube, a jornada que vocês conhecem, que vocês já sabem, já acompanham. Bom, o Internacional entra em campo hoje contra o Novo Hamburgo, uma provável escalação do Colorado que deve mandar a campo um time com força máxima, com alguns testes, porque o Cacique Medina tá usando essas primeiras rodadas do Gauchão para fazer testes, para conhecer o grupo, para ver mesmo que vai funcionar melhor, e aí o Internacional deve ter ainda algumas mudanças no time nesse início de campeonato. Mas vamos lá, com Daniel, Mercado, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Bosquilha, Tyson, David e Wesley Moraes fechando o ataque do Internacional. É o seu provável Colorado para hoje à noite. O Inter que tem chegando alguns reforços, o Bruno Gomes que vem do Vasco, o Gabriel, o volante que vem do Corinthians. Ele inclusive já está em Porto Alegre, deve ser anunciado aí nas próximas horas, vai assinar um contrato de 3 temporadas com o Internacional. E tem também a situação do Marrone, porque o Inter quer um atacante, procura um atacante. E o Inter está interessado no Marrone, a gente trouxe aqui na última segunda-feira, que era o ficha 1 da direção colorada. O Marrone está no Midtjylland, da Dinamarca. E a gente tem 2 informações. A primeira delas diz que o jogador estaria interessado em vir para o futebol sul-americano, em voltar para o futebol sul-americano, né? E que o Midtjylland também estaria disposto a negociar o atleta por empréstimo para dar uma vitrine maior para ele e tudo mais. A informação que a gente tem também agora
vindas dos nossos colegas do GE, confirmadas aqui pela nossa reportagem, é que o Midtjylland não estaria tão disposto assim a negociar o jogador, porque ele chegou agora, ele foi para a Dinamarca em agosto do ano passado, então eles gostariam de deixar ele tentar se adaptar, tentar fazer todo aquele processo e aí sim, de repente, negociar ele, mas agora não seria o objetivo do time. A informação inclusive é de que o Inter teria feito uma primeira proposta por empréstimo e ela teria sido negada. Mas vai haver uma reunião nesta quarta-feira entre os dirigentes dinamarqueses, o staff do atleta, para definição, para tentar a liberação do jogador e a gente deve ter uma novidade nos próximos dias. Tem também um outro jogador nos radares colorados, pelo menos é o que vem da imprensa argentina. Colegas jornalistas da TIC Esportes dão conta de que o Inter está interessado em Sebastián Villa. Ele que é um atacante de 25 anos, ele é ponta lá do Boca Juniors e o Internacional teria interesse em trazer esse jogador. A informação é que o Inter teria feito também uma proposta de empréstimo, mas que teria sido recusada pelo Boca. Mas o Inter estaria disposto a pagar 6 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador. A informação que vem lá dos colegas da imprensa argentina, o Inter, claro, não confirma nem desconfirma nada, quer deixar as coisas acontecerem sem a imprensa ficar sabendo, mas a gente fica ligado aqui em tudo que acontece e traz para vocês, pelo menos, a informação trazida pelos nossos colegas argentinos. Certo, galera? Hoje à noite tem jornada esportiva, começando com o Grêmio e Aimoré, na verdade Aimoré e Grêmio, né? E depois a gente traz também Internacional e Novo Hamburgo e a gente conversa sobre a rodada amanhã aqui no Últimas da Dupla. Vamos ficar ligados nos reforços do Inter, em tudo que tá acontecendo no Grêmio e a gente traz aqui, certo? Eu vejo vocês nesta quinta-feira, a gente se fala, até lá!